A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. A gratidão nas mãos de Deus. A gratidão libera a bênção. Jesus tomou os pães, abençoou, partiu e distribuiu aos discípulos. Encontramos o mesmo texto no Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 36. Tomou os 7 pães e os peixes e, dando graças, partiu e deu aos discípulos, e este é o povo. Na última mensagem que nós vimos, as 4 chaves espirituais contidas no milagre da multiplicação dos pães, nessa mensagem eu desejo enfatizar a segunda chave, a chave da bênção. A palavra no original grego para bênção é eulogio, que significa louvar, celebrar com louvores. Essa palavra vem de um composto de 2 outras, de sentido ser afortunado, passar bem, prosperar, mais do ato de falar. Assim podemos afirmar que a bênção envolve falar algo para o bem, para a prosperidade. A bênção é o ato de dar graças, de reconhecer o bem, de louvar por algo. Jesus tomou os pães e deu graças, liberando a bênção. A verdade é que ao darmos ações de graças, nós liberamos a bênção. A gratidão é um princípio transformador na nossa vida. Muitos dizem que é uma emoção. Eu acredito que é uma atitude de fé. Muitos não desfrutam da bênção plena de Deus por serem ingratos. Não reconhecem o bem. Encontrem alguém agradecido e você encontrará alguém abençoado. Mas vamos provocar uma revolução nos nossos lares? Comece agradecendo por tudo, pelas coisas mais simples que existem na vida do lar. Expressões simples como obrigado por acreditar em mim, obrigado por me ajudar, obrigado por me ouvir, começarão a revolução de prazer. Enquanto as pessoas caminham com você, reconheça o valor de cada uma e seja grato por isso. Eu já passei por isso inúmeras vezes. Pessoas que ao terminar um relacionamento ministerial começam a agradecer por tudo que receberam da nossa parte. Infelizmente, agradecem no fim, quando tudo acaba. Não seria melhor agradecer durante o caminho? Faça isso. Pastores devem ser gratos pelo rebanho. Um pastor que não conhecia marcou horário comigo. Ele estava angustiado, entristecido por falta de reconhecimento do seu trabalho. Ele estava chateado com os jovens da sua igreja que viviam namoros mundanos. Ele estava debaixo de uma liderança que não havia reconhecido o seu sacrifício. Que triste! Eu lhe disse que meus jovens são os melhores que eu conheço. São santos, vivem para Deus, mesmo que os desafios do mundo. E os que os irmãos da igreja são tão amados e preciosos. Acho que ele pensou que nós éramos de outro mundo. E somos. O homem feliz reconhece o bem. Quando você acha que merece, você nunca será grato. O irmão do filho pródigo não desfrutava de uma festa. Não celebrava um churrasco com seus amigos, porque achava que merecia o reconhecimento do pai. Tudo era dele, mas ele vivia como escravo. Somente 10% são gratos? A gratidão não faz parte da natureza humana. O diabo não é grato por nada. Jesus curou 10 leprosos. Apenas um retornou para agradecer. Isso representa 10%. Eu acredito que 10% das pessoas são gratas, as demais não. O texto de Lucas está em Lucas 17, do verso 11 ao 19. E aconteceu que, indo a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, entrando numa certa aldeia. Saíram ao encontro 10 leprosos,
10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E lhe respondeu Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele, voltando a Deus, porque reconheceu bem, ele era um estrangeiro. Eu acredito que os demais julgavam serem dignos da cura. Jesus é misericordioso até os ingratos. Ele curou a todos, mas somente quem foi grato recebeu salvação. Nem todo milagre conduz à salvação, somente aqueles que são gratos a Deus. Ser grato é glorificar a Deus. A justiça própria está por trás da ingratidão. Li de uma mulher que tinha 3 filhos. Criar 3 filhos é um desafio para qualquer mãe. Infelizmente, um deles faleceu. Diante do caixão, ela chorava amargamente. Depois de um ano convivendo com os outros 2, ela percebeu que mais de 80% das suas discussões com o filho que morrera eram por coisas insignificantes, verdadeiras picuinhas. Quando você reclama, você perde a oportunidade de desfrutar da vida. Quantos casamentos se tornam infelizes porque os cônjuges decidiram reclamar um do outro em vez de destacar as coisas boas? Dificilmente encontram mulheres que são gratas pelo marido, que o honram com suas palavras de amor e apreciação e reconhecem o seu esforço pela família. A gratidão nos alimenta de tanta força que, se você soubesse, nunca mais destruiria seus relacionamentos por causa da sua arrogância egoísta. Sede gratos por tudo e em tudo. Podemos ser gratos em tudo e por tudo, porque o nosso Pai é sempre bom. Seus planos são perfeitos e cheios de bondade para conosco. Não podemos julgar a bondade de Deus pelos acontecimentos que nos ocorrem nesse mundo perverso. Quando sei e confio que Deus é sempre bom, posso ser grato. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, há sempre uma maneira de agradecermos. Há sempre uma esperança em todas as coisas. E assim, a atitude de gratidão que faz ver. Não agradecemos pelas obras do diabo. Ninguém deve agradecer porque sofreu abusos, foi traído ou perdeu alguém. Nós devemos agradecer a Deus pelo fato de uma promessa de esperança, de vida, de cada problema enfrentado. Você sempre encontrará uma promessa de Deus que lhe dará a alegria de louvar Jesus. Jesus é um pão em sua mão. Ele sempre deu graças pelo pouco. Dar graças pelo muito é fácil. Dar graças pelo pouco é invadir o impossível e obter um milagre. Você ora por alguém, ele se sente melhor. Muitas vezes, em vez de agradecer a Deus pelo pouco, crendo na vitória completa, a ingratidão surge questionando: por que não foi curado por completo? Agradeça por tudo, porque para tudo existe uma resposta do céu. Encontre. O grande mover do Espírito é a gratidão. Quando somos agradecidos, entramos na dimensão do sobrenatural, onde os milagres ocorrem, onde a direção do Espírito é segura. Paulo diz em Colossenses 3,15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Ser guiado pelo Espírito Santo é ser guiado pela paz no coração. O coração em paz é um coração agradecido. As duas coisas andam juntas. Quem tem um coração ingrato não tem paz e não segue ao Espírito Santo. Infelizmente, pessoas ingratas não discernem a paz e perdem a direção do Espírito. Pessoas cheias do Espírito são gratas. Efésios capítulo 5, do verso 18 ao 20.
e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tente ser grato sem o enchimento do Espírito, será uma obra da carne. A gratidão e o louvor. No Salmo 100, verso 4 diz: entrai por portas em ações de graças. A expressão ação de graças no hebraico é uma única palavra, tudai. A raiz é yadá, que significa louvar. A primeira menção de Adá encontra-se em Gênesis 29, verso 31 a 35. A primeira menção na Bíblia revela os primeiros princípios originais da mente de Deus ao estabelecer algo. Lia e Raquel eram esposas de Jacó. Lia era desprezada por Jacó, porque ele amava Raquel. Deus abriu o ventre de Lia para ter filhos. Nos tempos da Bíblia, a mãe era que dava um nome aos filhos. Vendo isso até os dias do Novo Testamento, quando Zacarias e Isabel levaram um filho ao 8º dia para ser circuncidado. Momento em que davam um nome, as pessoas queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias, mas Isabel prontamente disse: de nenhum modo, ele será chamado João. Deus é doador gracioso. Deus deu às mães a graça de discernir o chamado profético dos seus filhos. Se você é filho, ouça. Depois de 3 filhos, Lia continuava amargurada e ingrata pela vida, frustrada por um amor não correspondido. Então, algo aconteceu no 4º filho. Ela deixa a expectativa no homem de lado e diz: desta vez louvarei ao Senhor. E colocou o nome do menino de Judá, que significa louvado. As coisas começaram a mudar quando ela reconheceu a bondade de Deus. Os filhos são herança do Senhor. Na parte final da vida, Jacó faz os filhos jurarem que enterrariam Lia, lá em Gênesis 49, 29 e 31. Depois lhes ordenou, dizendo: sepultai-me na caverna que estava no campo de Macapela. Ali sepultei Lia. Podemos entender que Raquel foi o amor temporário e Lia o amor eterno. O que você prefere? Sempre que você decida louvar a Deus, você se torna grato. Louve a Deus com a sua vida particular, no dia a dia, e desfrutará de grandes bênçãos. Como Lia, mude a sua atitude. Lia, uma história da moça recém-casada que foi morada no deserto, junto com os índios e com seu marido. Era um lugar terrível, e ainda seu marido foi convocado para a guerra. Depois de algumas semanas, ela estava deprimida, completamente irritada com tudo. Escreveu para sua mãe dizendo que não suportava mais, queria voltar para casa. Dias depois, ela recebeu a resposta da sua mãe por meio de uma carta, a qual dizia: filha, 2 homens estavam presos e olhavam pela janela da prisão. Um via a lama, o outro as estrelas. A moça chorou, ficou envergonhada. Pensou por dias sobre essa palavra da sua mãe. Então ela decidiu olhar para as estrelas. E, para resumir, encontrou alegria e satisfação em viver onde estava. E você, prefere olhar para a lama ou por olhar para as estrelas? Decida pela fé. Um ser feliz é uma decisão e não uma casualidade. Paulo era agradecido pelos irmãos. O apóstolo Paulo era sempre agradecido pelas igrejas. Seja você também. 1 Coríntios 1:4. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito. Efésios 1:16. Não cesso de dar graças por vós. Filipenses 1:3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Colossenses 1:3. Damos sempre graças a Deus quando oramos por vós. 1 Tessalonicenses 1:2. Damos sempre graças a Deus por todos vós. 2 Tessalonicenses 1:3. Cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Se quiser ser abençoado,
e inesquecível, seja grato. Eu agradeço a Deus por você. Pai, eu te louvo e te agradeço por cada irmão que me ouve através do canal do YouTube. Que essa palavra gere vida no seu coração. Que ele seja grato a Deus por tudo. Grato pela vida, pela nossa família, pelo nosso ministério, pelas lutas e tribulações que passamos. Mas a vitória no Senhor é certa. Aleluia, glória a Deus. Se você foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas sejam gratas e recebam bênçãos de Deus sobre a sua vida. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix que você pode fazer uma oferta generosa, que através da sua semeadura vamos levar pessoas a ter um encontro com o Senhor. Assim também vamos ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude, seja um semeador e veja a colheita que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus.